nossa vida tem que ser moldada, porque Cristo plenamente formado muda a vida. Eu vou expressar outra vez: lapida, molda, transforma, regenera. O indivíduo não pode ser a mesma pessoa, não pode, porque Cristo está formado quando manifestamos o caráter de Cristo, ou seja, falamos como Ele fala, pensamos como Ele pensa, age como Ele agiu, e nos tornamos pessoas santificadas, ou seja, agiasmos, houve um rompimento. E isto, eu volto a dizer pela terceira, isto é muito crítico, porque às vezes você vê uma pessoa que tem 10, 15, 20 anos, com as mesmas atitudes daquele que chega agora, que ainda está ligado ao mundo. E nós hoje temos que falar desse assunto, porque Paulo disse em 1 Coríntios 1:2, a igreja de Deus está em Corinto. Eu vou pedir permissão ao Espírito. A igreja de Deus que está na Cristo vive, aos santificados em Cristo. Portanto, Deus criou em nós uma santidade que só Ele podia criar para a salvação. Mas Ele diz, nós fomos chamados para sermos o quê? Santos, para vivermos uma vida santificada. Então nós temos dois tipos de santidade. Uma, a que foi gerada pelo sacrifício de Cristo, morte e ressurreição, pegou o nosso espírito, nasceu de novo, o espírito está perfeito, esse é o espírito que viverá a eternidade, amém. Mas depois, nós temos um chamado a viver de forma santa, a romper com o mundo, a não aceitar o profano, a não ter ligação com os padrões do mundo. E aí entra um processo que se chama santificação. Nós vivemos uma época muito difícil para a igreja e para as pessoas, porque vocês sabem, nós vivemos numa época das mídias sociais, e as mídias sociais, você percebe quantas brigas de família nas mídias sociais, quantas pessoas falando mal umas das outras. As redes sociais se transformaram num inferno astral para a sociedade, porque a pessoa simplesmente com a ponta do dedo desmonta uma pessoa, desmonta uma família, acaba. Vocês viram há poucos dias uma mocinha se suicidou porque havia uma mídia social que falava alguma coisa dela e que não era verdade, e ela disse, não estou aguentando, chegou uma hora, o que é que ela fez? Suicidou. Isto são as mídias sociais. Agora você veja um crente metido nessas situações. As pessoas fazem inimizades, bloqueiam os irmãos. Eu não quero mais falar com esse irmão, bloqueiam os irmãos. Qualquer motivo já é motivo de briga, qualquer motivo já é motivo de abandonar a igreja. Amado, isso chama-se manipulação, isso se chama fofoca, isso se chama acusação. Nós somos santificados, ou seja, o Cristo em nós não permite este tipo de vida, ou então a pessoa não é salva. Então, Paulo tinha um doloroso desejo. Ele disse aos Gálatas, eu sinto dores de parto, eu quero que Cristo seja formado em vós, eu quero que vocês falem, pensem e ajam como Cristo agiu, como a palavra ensinou. Você acredita que uma pessoa tem Cristo formado, se por exemplo o marido que bate na esposa? Isso não é um caso de Maria da Penha, isso é um caso horroroso diante de Deus. Pessoa que fala mal uma da outra, a pessoa que vai para a internet e constrange uma família, e ataca, e grava, e não quer saber de consequências, porque ela não tem Cristo. Agora, quem tem Cristo, pode estar em gestação, atenção, pode estar no 4º mês, no 5º mês, no 6º mês, mas há uma hora, amor, que tem que nascer a criança. Paulo disse isso, quando eu era menino, eu falava como menino, pensava como menino, agia como menino, mas chegou uma hora que eu deixei as coisas de menino, ou seja, Cristo se formou dele,
E eu passei a agir como homem, maduro, o Cristo gestado.